Até o Nubank, símbolo máximo do remoto para sempre no Brasil, está chamando todo mundo de volta para o escritório? O que isso diz sobre o futuro do trabalho por aqui? Durante anos, o rosto do Nubank virou quase sinônimo de liberdade geográfica. Gente trabalhando de qualquer lugar do país, encontros presenciais pontuais e a sensação de que a era do escritório fixo tinha ficado para trás. Só que, de uns tempos para cá, o pêndulo começou a voltar. Primeiro em outras empresas, devagar. Agora, ele bate em um símbolo que parecia intocável. Em novembro de 2005, o Nubank anunciou oficialmente o fim do remoto como padrão. A partir de julho de 2026, a maior parte dos funcionários passa a trabalhar no modelo híbrido, com pelo menos 2 dias por semana no escritório, subindo para 3 dias presenciais a partir de janeiro de 2027. O comunicado veio com uma embalagem bonita, construindo o futuro juntos. Foco em colaboração profunda, cultura forte, escritórios vistos como centro de inovação em comunidade. Mas por trás do marketing tem uma mudança de rota bem clara. O que antes era vendido como vanguarda, um remoto quase total, agora vira passado. No lugar, entra um híbrido obrigatório que recoloca o escritório como centro da vida de trabalho. E o Nubank não está sozinho. Enquanto a fintech desenha esse retorno gradual, gigantes como a Vale e Bradesco também apertam um passo na direção do presencial, reforçando a ida regular aos escritórios como regra, e não como exceção, no momento em que o mercado de escritórios volta a aquecer nas grandes capitais brasileiras. Neste vídeo, a gente vai usar o caso do Nubank como fio condutor para entender uma tese maior. O Brasil está virando um laboratório da grande reversão global, um país em que o escritório volta para o centro do jogo, queira o trabalhador ou não, e em que cada nova política de presenciabilidade fala menos sobre preferência e mais sobre poder, mercado e futuro do trabalho. No final, a pergunta que fica é: esse pêndulo já parou de se mexer ou a gente ainda está no meio de uma oscilação muito maior do que parece? Quando a pandemia empurrou o mundo corporativo para dentro de casa, o home office deixou de ser benefício e virou obrigação. Com o tempo, algumas empresas transformaram o remoto em identidade. Contratar gente de qualquer lugar, flexibilizar rotinas, vender imagem de modernidade e autonomia. O Nubank surfou essa onda como poucos. A partir de 2020, consolidou um modelo em que a presença física era exigida, em muitos casos, só uma vez por trimestre. O resto do tempo era trabalho distribuído. Nesse período, o banco digital cresceu de 59 milhões para mais de 120 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, com lucro e faturamento recordes. Era a prova viva para muita gente de que o remoto não atrapalhava a performance. Nas falas públicas, o Nu se posicionava como empresa de tecnologia global, movida por missão, com ênfase em flexibilidade, autonomia e impacto. Não era só um banco, era um símbolo cultural de que dá para construir produtos sofisticados com times espalhados por diversas cidades e países. Esse modelo tinha um apelo muito forte para jovens talentos de tecnologia, produto e dados. Muita gente conseguiu trabalhar em uma Big Tech brasileira sem precisar se mudar para São Paulo ou grandes capitais. Na prática, o remoto virava promessa de mobilidade social com liberdade geográfica. A pergunta é: quando esse modelo que parecia tão vencedor começou a ser visto como um problema estratégico e não mais como vantagem competitiva? O ponto de virada vem em 2025. Em novembro, o Nubank comunica internamente e depois ao mercado que o remoto deixaria de ser padrão e daria lugar a um híbrido obrigatório. Regra na mesa: a partir de 1º de julho de 2026, 2 dias por semana no escritório. A partir de 1º de janeiro de 2027, 3 dias. A mudança não é apresentada como volta atrás, mas como evolução estratégica. Em entrevistas, o CEO Davi Vélez começa a falar dos custos invisíveis do remoto. Durante muito tempo, os benefícios eram óbvios, os problemas nem tanto. Ele disse se preocupar com o ambiente prioritariamente remoto justamente por causa desses custos que não aparecem de cara: erosão da cultura, dificuldade de alinhamento, perda de velocidade em decisões complexas. O discurso muda. O que antes era vendido como liberdade passa a ser descrito como risco silencioso. Vélez também critica o efeito quadradinhos na tela. Videoconferências que tornam interações mais transacionais, menos espontâneas, empobrecendo momentos de troca, encontros de corredor, comemorações depois de um lançamento difícil, brainstorms improvisados. A tese central, inovação, mentoria e cultura, sofrem quando tudo acontece pela tela. A partir daí, o híbrido passa a ser apresentado como correção de rota. No blog institucional, o Nubank enquadra a mudança como parte da ambição de operar no nível das melhores empresas do mundo e construir o futuro juntos. O modelo é descrito como híbrido, estruturado e intencional. Dias de foco individual em casa, combinados com dias de colaboração profunda no escritório. A justificativa se apoia em 3 pilares principais: acelerar a inovação, fortalecer a cultura e garantir excelência em escala. A ideia é que encontros presenciais geram novas ideias, aproximam pessoas de áreas diferentes e facilitam mentoria e aprendizado, que estar junto acelera alinhamento e tomada de decisão. Ao mesmo tempo,
O Nu tenta vender a ideia de flexibilidade com um propósito. Não é o fim do remoto, mas é o fim do remoto como regra. A empresa promete investir forte em escritórios, transformando São Paulo, Cidade do México e Bogotá em grandes hubs, além de abrir ou fortalecer espaços em cidades como Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Washington DC, Miami e Palo Alto, mantendo hubs em Berlim, Durham e Montevidéu. Existem exceções. Funções com pouca interação seguem podendo ir só uma semana por trimestre e há programas de apoio à realocação para quem precisar se mudar. Mas o recado estrutural é claro. O novo normal é estar com o time no escritório toda semana. Dentro do Nubank, o pêndulo já mostra essa virada. O que acontece quando a gente amplia o zoom e olha para o mercado brasileiro inteiro? O Nubank não é um caso isolado. Em 2025, várias empresas no Brasil e no mundo começaram a apertar o ritmo de volta ao presencial. Amazon, AT&T, bancos de Wall Street, veículos de mídia como Washington Post, todos fortalecendo o escritório na rotina. No Brasil, o modelo híbrido virou maioria. Uma pesquisa citada pela Bloomberg Linea mostra que 57% das empresas já adotam algum formato híbrido, enquanto o trabalho totalmente remoto responde só por 3,6%, uma minoria, se comparado ao hype de poucos anos atrás. Ao mesmo tempo, cerca de 20% das empresas já estão totalmente presenciais. Mesmo entre as organizações híbridas, a flexibilidade tem limites. Em mais da metade delas, os funcionários vão de 2 a 3 vezes por semana ao escritório. Em uma parcela menor, chegam a 4 dias. Casos de ida esporádica ou realmente livre são minoria. O impacto disso aparece direto no mercado imobiliário corporativo. As taxas de vacância caíram aos menores níveis desde 2021, com absorção líquida bem acima da média histórica. Em 2024, mais de 220 mil metros quadrados foram locados até o terceiro trimestre, um avanço de 55% em relação ao ano anterior. Com pouco estoque novo e demanda crescente, especialmente em São Paulo, os aluguéis em regiões como Faria Lima disparam, empurrando empresas para áreas vizinhas como Berrini, Chucre Zaidan e Pinheiros. A geografia da cidade vai sendo redesenhada pela volta ao escritório. Nesse contexto, o Brasil vira uma espécie de vitrine. Aqui convivem o fim do remoto radical em empresas símbolo, o aumento da exigência de presença em gigantes industriais e a reversão de políticas de home office em grandes bancos. Um dos movimentos mais emblemáticos é o da Vale. Segundo a Bloomberg Linea, a mineradora está trocando um modelo em que o escritório era quase opcional por uma exigência clara, presença mínima de 3 vezes por semana a partir de 2025. Para especialistas em mercado imobiliário, isso simboliza mais do que logística. É a revalorização do escritório como peça central da estratégia corporativa. Um executivo chega a dizer que essa mudança para um híbrido mais intenso é inevitável e que o escritório se mostrou indispensável. Quando uma empresa do tamanho da Vale reorganiza o modelo dessa forma, ela sinaliza que colaboração, cultura e operação em larga escala, na visão dela, seguem profundamente ancoradas em encontros físicos regulares, mesmo depois de anos testando remoto. Esse raciocínio conversa diretamente com o discurso do Nubank sobre custos invisíveis do remoto, embora as duas empresas sejam de setores bem diferentes. A mensagem, no fundo, é parecida. Com ambições grandes, elas acham arriscado deixar o escritório em segundo plano. No setor financeiro tradicional, o protagonista dessa reversão é o Bradesco. Reportagens apontam que o banco determinou o retorno de 100% presencial para quase 900 funcionários de 2 áreas específicas, a partir de janeiro de 2026, encerrando regimes híbridos e de home office. Primeiro, 844 funcionários da área de investimentos foram informados de que, a partir de 2 de janeiro de 2026, o trabalho será só presencial. Pouco depois, parte da tesouraria teve o home office encerrado, afetando mais de 50 pessoas, que retornam ao escritório a partir de 5 de janeiro. Em nota, o Bradesco diz que cada área define sua rotina, combinando presencial e remoto conforme as necessidades, e afirma buscar equilíbrio entre produtividade, bem-estar e modelo de trabalho. O banco destaca que cerca de 50% dos mais de 82 mil funcionários seguem em modelo híbrido. Do outro lado, o sindicato relata forte insatisfação, especialmente em áreas em que os funcionários não batem ponto e alegam conseguir desempenhar o trabalho de qualquer lugar. Um dirigente sindical resume dizendo que o banco conhece o compromisso dos funcionários, mas que quer ter controle total sobre eles. A matéria lembra que esse movimento acontece em meio a uma revisão mais ampla dos modelos de trabalho no setor e cita que o próprio Nubank, no início de novembro, anunciou a transição do remoto para o híbrido a partir de 2026, o que gerou protestos internos e até demissões por justa causa, depois de um ato de contestação durante uma apresentação do CEO. Vale, Bradesco, Nubank. 3 nomes de peso, 3 setores diferentes, todo na mesma direção. Reforçar a presença física. Do ponto de vista econômico, esse retorno tem efeitos bem concretos. Mais dias obrigatórios de escritório significam mais demanda por espaço, menor vacância, algo em torno de 20%.
abaixo dos 25% de 2021, e aumento dos aluguéis em regiões nobres. A absorção líquida quase dobra em relação à média histórica anual. As empresas também enfrentam o desafio de redesenhar espaços. Durante a pandemia, muita gente contratou sem ampliar os escritórios. Agora, é preciso acomodar mais gente, criar ambientes colaborativos e, ao mesmo tempo, competir com o conforto de casa. A densidade mudou. Antes, uma estação a cada 7 metros quadrados. Hoje, em média, uma a cada 12 metros quadrados. Cria-se um ciclo. Mais dia de escritórios, mais demanda por espaço, menos vacância, aluguel mais caro, migração para novas regiões que se valoriza com a chegada de grandes empresas. Do lado das empresas, o argumento é que o híbrido reduz os tais custos invisíveis, perda de pertencimento, cultura mais fraca, alinhamento lento, inovação emperrada. No Nubank, o CEO fala em manter um sistema vivo de hábitos, energia e confiança, que dependeria de conexão humana frequente. Do lado dos trabalhadores, os custos são bem mais visíveis. Volta do deslocamento diário, trânsito, transporte público cheio, gasto com alimentação fora, reorganização da rotina de cuidados com filhos e, em alguns casos, até a mudança de cidade. O Nubank chegou a prever programas de auxílio e realocação. No Bradesco, sindicatos apontam descontentamento e sensação de perda de uma conquista, o home office, após anos de prova de que o trabalho podia sim ser feito à distância. No Nubank, protestos internos e demissões mostram o choque entre o discurso de cultura forte e a expectativa criada no auge do remoto. Enquanto as empresas tentam reduzir seus custos invisíveis, milhares de trabalhadores voltam a somar na ponta do lápis custos mais concretos de tempo, dinheiro e energia. Quando a gente olha o arco completo, a história ganha contornos bem nítidos. De um lado, o Nubank, de ícone do remoto para sempre, para um modelo híbrido obrigatório, com 2 dias presenciais por semana em 2026 e 3 em 2027, embalado por um discurso de inovação, cultura forte e futuro construído juntos. De outro, empresas como a Vale e Bradesco, reforçando que o escritório não saiu de cena. Ao contrário, volta a ser peça estratégica. A Vale exige presença mínima de 3 dias semanais. O Bradesco encerra o home office para cerca de 900 funcionários em áreas críticas, dizendo buscar o equilíbrio entre produtividade, bem-estar e controle. Enquanto isso, o mercado de escritórios reage. Queda na vacância, aumento da absorção, alta nos aluguéis de regiões premium, expansão de áreas alternativas que recebem um transbordamento de demanda. O escritório deixa de ser dúvida e volta a ser ativo estratégico. Juntando tudo isso, o Brasil parece um grande campo de testes do futuro do trabalho. Uma fintech referência global em trabalho remoto puxa o freio. Uma mineradora gigante recalibra a presença física. Um dos maiores bancos do país redesenha o regime de trabalho de centenas de pessoas. Tudo isso enquanto o híbrido vira dominante. O remoto total encolhe e o mercado de escritórios vive uma espécie de ressaca pós-pandemia. É como se o pêndulo, que lá atrás foi puxado com força para o lado do trabalho de qualquer lugar, agora tivesse voltado para um ponto intermediário, só que mais perto do escritório do que muita gente imaginava. Ao mesmo tempo, o híbrido não é simplesmente um retorno ao passado. Ele mistura flexibilidade conquistada com revalorização da presença física, criando um modelo que pode ser visto tanto como um compromisso razoável, quanto como etapa de transição para algo ainda desconhecido. E aí surgem as perguntas incômodas. O que acontece com quem reorganizou a vida inteira em torno do remoto? Quem mudou de cidade, estruturou rotina de família, apostou numa carreira geograficamente independente, acreditando que o home office seria a norma e não é exceção. Também não está claro se o híbrido atual é ponto final ou apenas uma fase. As empresas veem como equilíbrio entre flexibilidade e desempenho, mas o próprio mercado mostra o aumento gradual da frequência do escritório. Quem ia 2 dias, passa a ir 3. Quem tinha acesso eventual, passa a ter presença mínima semanal. Enquanto isso, as decisões sobre o futuro do trabalho no Brasil estão sendo tomadas agora, em salas de reunião de empresas como Nubank, Vale e Bradesco, em negociações com sindicatos, em contratos de aluguel de lajes corporativas e planilhas que cruzam cultura, produtividade e preço do metro quadrado. A grande questão que quero deixar para você no fim deste vídeo é a seguinte: quando esse pêndulo finalmente parar, ele vai descansar mais perto de qual lado? Da tela ou da mesa do escritório? E até lá, quem vai conseguir acompanhar esse movimento? E quem corre risco de ser deixado para trás no meio dessa grande reversão do trabalho?